Mais uma vez, Shalom, a santa paz do nosso Deus. E aproveitando este vídeo aqui para relembrar, você que tem nos acompanhado, tem assistido os vídeos, ou quem sabe pode ser hoje a primeira vez, mas que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e acompanhe nossos vídeos. Bem, dando continuidade ao tema sobre obreiros, nós vamos agora à letra E. Que respeite a opinião do seu próximo. Deus não espera que sejamos iguais, e sim que tenhamos o mesmo propósito e aplicação em sua obra. Querido, respeitar a opinião do seu próximo é dentro daquele contexto que coopera para o crescimento da obra de Deus, para a santidade da igreja, para a edificação da igreja, do ministério, para a unidade, para a comunhão, a união. E às vezes a pessoa tem uma ótima ideia no contexto X, e aquele outro irmão ou irmã tem igualmente uma excelente ideia dentro do contexto Y. E muitas das vezes o que trouxe a ideia do contexto X não quer respeitar a ideia do que trouxe o contexto Y, e vice-versa. Se é para o bem comum, essa ideia, ela precisa ser respeitada, analisada e unida para que haja um crescimento ainda maior. Não é respeitar a opinião do próximo dentro do contexto daquilo que separa. Não é dentro do contexto daquilo que traz divisão, ao invés de unidade. Não, isso daí é até anticristão. Aí não há como nós aceitarmos e nem respeitarmos no sentido de acatar. Não. Nós vimos, foi citado aqui, né? Brincadeiras de mau gosto, apelidos, fofocas, contendas, discussões e etc. Então, se forem opiniões que tragam, perdoem-me, isto fora de contexto. Mas dentro daquilo que pode ser aproveitado, mesmo que não tenha sido a nossa ideia, nós devemos, o obreiro, a obreira, corpo diaconal, pastor, a liderança, deve sentar, respeitar a opinião, analisá-la e procurar aproveitá-la da melhor forma possível, se estiver, como eu falei, dentro do contexto de crescimento, de algo útil. Vamos ver aí Filipenses 4, capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, 1.
Portanto, meus irmãos, amados e queridos, minha alegria e minha coroa, estejais assim firmes em nosso Senhor, meus amados irmãos. Podemos ler também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que é o versículo tema da nossa igreja. A nossa igreja, ela iniciou-se assim, dentro desse contexto de que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu vos suplico, meus irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, conforme está na Bíblia judaica completa, no nome do Senhor Yeshua, Messias, que estejais todos de acordo e não haja divisões entre vós. Antes, sejais maduros, de um mesmo crer e de uma mesma maneira de pensar. Pastor, o que é preciso? Está aqui. É só obedecermos a palavra e assim fazermos. A letra F. Que respeite seu pastor. Obedeça-o, honre-o e procure imitá-lo. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ler. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Recordai-vos de vossos dirigentes ou de vossos pastores, que vos têm falado a palavra de Deus, considerando o resultado de vossa maneira de viver, imitai sua fé. Podemos acrescentar o versículo 17, dentro do mesmo capítulo 13 da carta aos Hebreus. Obedecei a vossos pastores e prestai atenção a eles, porque eles assistem pelas vossas almas como alguém que deve prestar contas das almas. Prestar conta, conforme tem aqui, prestar conta de vós, para que eles o façam com alegria e sem queixa, porque isto não vos seria proveitoso. Irmãos, quando nós procuramos obreiros, obreiras, quando nós procuramos obedecer a palavra e vivê-la e pô-la em prática, porque o próprio Senhor Jesus, Yeshua, ele diz que quem ouve e não põe em prática, como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, e aquele que não só ouve, mas põe em prática, como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quando fazemos isto, essa igreja, mesmo formada por pessoas imperfeitas, ela segue de forma unida e santa, com os obreiros dando exemplo. Então,
Encerremos com as palavras que aqui estão. Amados, para os que têm a apostila, né? Sempre leiam essas palavras, porque elas serão renovo para as vossas almas, e nunca deixem de amar, porque o amor tudo suporta. Aproveitando aqui nessa palavra, né? O amor tudo suporta. Quem ama, suporta a afronta. Mas quando nós paramos para pensar de que devemos amar, quem ama não afronta. Quem ama perdoa o ofensor. Quem ama procura viver sem ofender. E, enfim, para refletirmos, só dá o seu melhor aquele que realmente tem consciência de sua chamada por Deus e não aceita uma vida de estagnação. Cansado. Ficar aqui no banquinho, na cadeirinha da igreja é a melhor coisa. Não aceita uma vida de estagnação. Não aceita uma vida de letargia espiritual. Mas como Paulo prossegue, sabendo que sempre terá algo a mais para conquistar. Ou seja, a exemplo de Paulo, sabe que sempre há algo adiante para ser conquistado. Vamos ver. Filipenses 3, 13, 14. Filipenses 3, 13 e 14. Que diz: meus irmãos, eu mesmo não considero que haja alcançado, mas uma coisa sei, esquecendo o que fica atrás e avançando adiante, corro para a meta com o fim de obter a vitória do supremo chamado de Deus, por meio de Yeshua, o Messias, ou por meio de Jesus Cristo. Obreiro, obreira, já nomeado, já consagrado, ou você que esteja se preparando para tal, ou desejando no seu coração, observe tudo quanto foi dito e principalmente lido na Santa Palavra, para ser um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Shalom.